Obrigado, senhores. Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que os ouvisse quando me dizem vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços e há nos meus olhos ironias e cansaços, e eu cruzo os braços e nunca vou por aí. E a minha glória é essa. É criar desumanidade, é não acompanhar ninguém. Que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Se ao que busco saber nenhum de vós respondes, porque me repetis, vem por aqui. Eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos feito farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo, foi somente para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. E o mais que faço. Boa noite para quem vai assistir essa aula à noite. Bom dia para quem vai assistir pela manhã e boa tarde para quem vai assistir pela tarde. Nós começamos com um áudio de Maria Bethânia. O que tem a ver Maria Bethânia com a disciplina? Pode perguntar. Maria Bethânia, eu estava ouvindo aqui, né? Nesse momento, ela está interpretando um poema de José Régio. Grave esse nome, José Régio. É um dos autores que iremos comentar nessa aula e na próxima. Então, Bethânia, que já gravou Pessoa, né? Que já gravou tantos poetas daqui e do Portugal, grava José Régio num dos seus shows, chamado Nossos Momentos. Ela inicia com o poema Cântico Negro, do José Régio, que é, sem dúvida, um dos principais nomes da segunda geração modernista portuguesa. Para a maioria da crítica, a segunda e última, já que essa parte da crítica não considera que Portugal tenha 3 gerações modernistas ou 3 fases como aqui no Brasil. Claro, há divergência sobre isso, mas isso não é nenhum problema que possa atrapalhar o nosso percurso. E dessa forma eu já apresentei qual é o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é presença ou geração de presença ou presencismo, ou se quiser, segunda geração modernista portuguesa. Bom, para começar, eu gostaria de dizer que o nome da geração de presença tem esse nome, tal qual como Orfeu, que era uma revista, deu nome à primeira fase ou o primeiro grupo modernista português que vocês já estudaram, com Pessoa, Sá Carneiro, Almada Negreiros, Santa Rita Pintor e o brasileiro Ronaldo de Carvalho. Então, Presença é uma revista literária. Aí, vamos abrir a diferença. Presença tem origem em Coimbra. Orfeu tem origem em Lisboa, Rio de Janeiro e Paris. Ou, se quiser, resumindo, em Lisboa. Então, o que eu quero colocar com isso? Que na segunda geração modernista portuguesa, o ambiente geográfico já não é Lisboa, né? Não que Lisboa tenha perdido prestígio, mas o ambiente de onde vai sair o segundo grupo, ou o segundo movimento modernista português, é a cidade universitária de Coimbra. A maioria deles, inclusive, são estudantes de Coimbra, de medicina, de letras, direito e outros cursos. Então, a primeira diferença é essa. Enquanto Orfeu tem foco mais em Lisboa e um pouco em Paris e no Rio de Janeiro, né? No caso de Presença, o foco vai ser a cidade universitária de Coimbra. Então, o nome Presença, portanto, advém da revista que vai originar o nome desse segundo grupo. A segunda informação importante é que vocês viram que a revista Orfeu teve 2 números publicados em 15 do século XX. O terceiro número, que ficou guardado após a morte de Sá Carneiro, só foi publicado na década de 80 do século XX, quando Pessoa já tinha falecido e tantos outros, né, já tinham falecido. Então, é uma revista pós-morte dos grandes autores de Orfeu. Diferentemente de Orfeu, a revista Presença, ela vai ter uma longa duração. Ela vai durar de 1927 até seu último número em 1930.
40. Repito, 27 a 40, ok? Então, Orfeu tem uma grande intensidade, presença tem uma grande durabilidade. Claro que nesse percurso de 27 a 40 vai ocorrer muita mudança, vai haver divergência entre os presencistas, mas a revista continua até 40, quando fruto das mudanças políticas, da Segunda Guerra Mundial, das ideologias, né, da arte ocidental, vai surgir um movimento chamado de neorrealismo, e aí teremos, portanto, um outro momento do modernismo, ou um outro momento literário, que vai ser o oposto da ideologia de presença. Bom, por falar em ideologia de presença, o que eu vou dizer para vocês que caracteriza a ideologia de presença? Vamos lá. Primeiro, presença vai continuar, vai respeitar e vai consagrar os achados linguísticos, literários e até artísticos de Orfeu. Portanto, presença vai continuar com aquelas ideias de renovação da arte portuguesa, considerando inclusive que Fernando Pessoa e Sá Carneiro são mestres da modernidade. Então, eles vão respeitar a influência, a tradição e o trabalho desenvolvido na revista Orfeu em apenas 2 números, mas também fora da revista Orfeu, cada um teve também a sua obra individual. Então, primeiro ponto importante, presença não vai romper logo com Orfeu, ela vai dar continuidade ao Orfeu. Agora, por outro lado, algumas coisas que vocês viram em Orfeu seriam contestadas pela geração de presença. Por exemplo, vocês viram em Mensagem o saudosismo, o nacionalismo, o neorromantismo, o espiritualismo, né? E outros temas que vocês viram em presença, em Mensagem em outros autores, em outros livros. Em presença, a ideologia da revista vai condenar qualquer tipo de saudosismo, qualquer tipo de nacionalismo, qualquer tipo de ufanismo. Portanto, ela quer marcar presença em relação aos acontecimentos do momento e não do passado. Isso seria uma diferença muito clara entre Orfeu e presença. Um dos grandes nomes de presença, José Régio, que vocês vão conhecer depois na próxima aula com mais detalhes, o José Régio, inclusive, ele não a engolia, né? Não engolia bem a questão da heteronímia, né? Ele não digeria bem essa história de pessoa ter vários poetas. Claro que eu entendo e engulo, mas Régio não admitia, porque para os presencistas, aí vem outro caso importante, para os presencistas havia uma grande identidade entre o eu e o autor, entre o eu lírico e o autor. Ou seja, quando a pessoa diz que não é um, é vários, ele separa o eu biográfico dos seus vários eus líricos. No caso de presença, havia uma identidade muito grande entre o eu lírico e o eu biográfico, ou entre o escritor e o seu eu lírico. Curiosamente, o Régio, que vai criticar um pouco essa ideia de ser outra pessoa, ser outro poeta, né? Ele vai ter identidade com um poeta chamado Sá Carneiro. Porque se você ver a obra de Sá Carneiro, que já comentei aqui com vocês, Sá Carneiro tem um pouco de biografia forte em sua obra. Aquilo que está na obra dele, de fato, representa aspectos inerentes de sua vida, inclusive a sua trágica morte lá em Paris, né? Então, de certa forma, essa identidade entre o eu de Sá Carneiro, o eu biográfico e o eu lírico, agradava a Régio, que já discordava um pouco da ideia de despersonalização que está na obra do Fernando Pessoa. Então, são algumas características e algumas divergências, né, de presença em relação ao Orfeu. Mas, apesar dessas diferenças que eu coloquei para vocês, né, tem uma coisa interessante. Retomando a primeira frase que eu coloquei. Presença continua e respeita o legado de Orfeu. Na revista Presença, além de José Régio, Miguel Torga, Branquinho da Fonseca, Adolfo Casais Monteiro, Jorge de Sena, que são os principais presencistas, né, Pessoa vai escrever. Pessoa vai escrever também Ricardo Reis,
vai também escrever Álvaro de Campos, né? Ou seja, eles vão ter também, ele e os heterônimos vão ter espaço na revista Presença. Eles não vão, portanto, boicotar o trabalho de pessoa, mesmo sem concordar. O Régio, que era o cabeça inicial do movimento, né? Um dos cabeças, ele entendia a importância de presença, né? De presença naquele momento, resgatando autores que eles chamavam de mestres da modernidade, né? Automaticamente, mestre de presença. Outra coisa curiosa é que em Orfeu nós não tivemos, tirando Pessoa, com a crítica pessoal da obra dele, né? E até mesmo com seus textos metapoéticos, né? O Poeta é o Fingidor, né? Então, e outros, tirando Pessoa, em Orfeu tivemos um predomínio da poesia lírica, da poesia dramática, né? E já em Presença tivemos poesia, tivemos poesia lírica, tivemos diário, tivemos romance, tivemos novela, tivemos dramaturgia, né? Enfim, a geração de Presença, ela foi bastante, quando demorou mais, ela foi muito mais ampla em relação aos gêneros literários. Inclusive, uma coisa que não aconteceu muito em Orfeu, ou que não aconteceu em Orfeu, vai acontecer em Presença. Vai surgir uma crítica literária mais determinada, mais persistente, mais consistente. E aí eu citaria como exemplo o próprio Régio, ao estudar a obra de Sá Carneiro, de Pessoa e de Flor Bela Espanca, que, para quem não lembra, Flor Bela Espanca não se filiou nem ao presencismo, nem ao realismo, nem ao fismo. Flor Bela Espanca era desta época, né? Mas ela era uma autora que não tinha carteirinha de sócio de nenhum movimento literário, né, da época que ela viveu. Mas o Régio, ele vai estudar a obra de Flor Bela Espanca e vai ser um dos primeiros portugueses a reconhecer o valor da obra da poetisa portuguesa Flor Bela Espanca, gravada por Fagner, por exemplo, em alguns dos seus discos, né? Por exemplo, Fumo, né? Que consagrou Fagner, inclusive, por gravar Pessoa, por gravar Flor Bela Espanca, por gravar Patativa do Assaré e outros grandes poetas que vocês conhecem. Bom, então, em Presença, teremos, portanto, o surgimento de uma crítica moderna em Portugal. Além do Régio, que foi poeta, romancista, crítico, né, etc., eu destacaria o trabalho crítico do professor, escritor, romancista, jornalista Adolfo Casares Monteiro, aquele mesmo romancista e escritor, pesquisador e professor que estudou a obra do Pessoa, inclusive recebendo do Pessoa uma carta no qual o poeta português explica a Adolfo Casares Monteiro a gênese dos heterônimos, né? E Adolfo Casares Monteiro depois veio morar no Brasil, fugindo da ditadura militar civil-militar em Portugal, né? E aqui ele vai trabalhar com literatura, vai escrever obras em relação ao Brasil e a Portugal, e ele é um importante crítico, tem obra produzida de crítica em relação à nossa literatura e à portuguesa. E Adolfo Casares Monteiro é um dos grandes nomes do presencismo. Então, eu destacaria aí que no espírito de Presença, né, teremos também, além dos gêneros convencionais, poesia, romance, novela, conto, diário, teremos a crítica literária, que em Portugal ainda era muito subjetiva, muito personalista, né, muito biográfica, muitas vezes, né? E com o Adolfo Casares Monteiro, teremos uma crítica mais madura, mais consistente, ao estudar a obra de Pessoa e de autores presencistas, neorrealistas e também autores do Brasil. Bom, além de tudo isso, eu destacaria que a geração de Presença, ela vai ter influência de Bergson, de Gide, de Proust, de Freud, né? Então, vocês lembram que no caso do grupo de Orfeu, a influência foi quem? Do cubismo, do surrealismo, né? Do futurismo. Então, e no caso de Presença, há uma influência mais, eu diria, psicanalítica, mais psicológica, mais subjetiva, né? Daí o Gide, o Freud, né? O Proust, né? E outros que vão influenciar esses autores, que vão constituir uma literatura chamada de
presença psicológica ou a psicologia de presença, ou seja, uma literatura que vai se voltar para o mundo interior do eu e, claro, não na concepção que Pessoa deu, que nós já vimos aqui, mas na concepção de analisar o poeta a partir das suas entranhas, né, das suas expectativas interiores e muitas vezes até desprezando o mundo exterior. Vocês vão ver depois na descrição da aula, quando vocês forem ouvir a Maria Bethânia interpretando completo o poema Cântico Negro, vocês vão ver, por exemplo, frases como essa, né? Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces. Eu cruzo os braços e não vou por aí. Né? Se vim ao mundo, foi para desflorar florestas virgens. O mais que faço, não vale nada. Ou seja, vocês vão perceber o eu lírico em busca de um caminho que ele não sabe qual é, mas ele sabe qual é o caminho que ele não quer seguir. Que é o que já passou, o que já aconteceu. Ele está em busca do novo, né? Ele não sabe como chegar lá e começar esse novo, mas também sabe que não quer continuar o caminho já traçado pelos seus antecessores. E ele vai dizer o quê? Se eu vim ao mundo, foi para buscar meu próprio caminho, pisando meus próprios pés na areia inexplorada. Né? Então, essa ideia de Cântico Negro, que inclusive Cântico Negro é anterior à revista de 27, e esse poema é de 25. Portanto, o Régio já ensaiava elementos de modernidade, digamos assim, de imposição poética, de um modelo mais subjetivo, mais psicológico, mais interior. E temos aí, portanto, vários caminhos a analisar. Então, vocês ouçam bem depois da aula, ouçam o Cântico Negro. Eu também vou colocar na descrição um texto do Miguel Torres chamado Orfeu Rebelde. Repara aí, Orfeu Rebelde, né? Orfeu, a revista Orfeu. E agora Orfeu, aquele personagem que eu já expliquei para vocês, da mitologia grega, que também vai aparecer na obra do outro presencista importante, que é Miguel Torga. Mais uma curiosidade sobre presença. Na geração de Orfeu, o grupo de Orfeu, nós falamos em ortônimo, quando o poeta escreve com o próprio nome, heterônimo, quando o poeta cria outros poetas com biografia e obra e características próprias. Ricardo Reis, Alvo de Campos, Roberto Caeiro. E o semi-heterônimo, quando o poeta ainda tem elementos do criador e elementos da criatura. Então há uma meia culpa do poeta. Não sou eu, mas também sou eu. Então é o caso do Bernardo Soares com o livro do Desassossego. Então, em presença, vai retomar um termo que vocês já conhecem. Eu falei em Orfeu em ortônimo, heterônimo e semi-heterônimo. Em presença vai surgir, vai voltar um termo chamado de pseudônimo. Pseudônimo. O que é o pseudônimo? Pseudônimo, não confunda com heterônimo. Pseudônimo é um nome artístico, um falso nome. Por exemplo, eu já citei esse livro aqui para vocês. Marília de Disseu. Quem é Disseu? Tomás Antônio Gonzaga, poeta português, radicado no Brasil, na época da Inconfidência Mineira, do nosso arcadismo. Então, já se sabe que Disseu é o pseudônimo, é o nome artístico do Gonzaga. Né? Então, no arcadismo você tem vários pseudônimos. Né? O pseudônimo, ele identifica o poeta. Por exemplo, quem é Antônio Gonçalves da Silva? É o mesmo Patativa do Assaré. Quem é Edson Arantes do Nascimento? É o mesmo Pelé. Né? E aí, o pseudônimo, ele não deve se confundir com o heterônimo, nem com o ortônimo, nem com o semi-heterônimo. É o mesmo poeta criando um nome artístico, é um nome falso, mas que quem for estudar a obra sabe que ele é o próprio poeta. Bom, por que eu estou colocando isso? Porque os dois grandes nomes, os dois principais, vou chamar assim, tem outros, da geração de presença, ou das duas fases de presença, né? Régio vai até o fim, inclusive, são José Régio e Miguel Torga. José Régio é um pseudônimo. Qual é o seu nome? José Maria dos Reis Pereira. José Maria dos Reis Pereira. Ele pegou o José e pegou o Reis e criou José Régio, que é o nome artístico que vai consagrar o poeta, romancista, contista, cronista, crítico, que fez letras, lecionou, inclusive, língua portuguesa, literatura, né? E cujo nome é
José Maria do Reis Pereira, mas cujo pseudônimo é José Régio. Mesma coisa Miguel Torga, que inclusive morou no Brasil, né? Morou aqui no Brasil, no Pará, o Torga. Miguel Torga, ele é Adolfo Corrêa da Rocha. Ao se formar em medicina, ele volta do Brasil, vai para Portugal, forma em medicina, no consultório ele passa a colocar lá, doutor Adolfo Corrêa da Rocha. E na obra ele passa a escrever com o nome de Miguel Torga, pseudônimo de Adolfo Corrêa da Rocha. Esses dois nomes são, sem dúvida, os principais representantes da chamada geração de presença em Portugal. Outra coisa importante que eu queria que vocês entendessem a partir daqui é que a duração de presença, como eu já disse, foi bastante longa, 27 a 40. Mas, durante o percurso, houve divergências entre Régio e seu grupo e Torga, por exemplo, e seu grupo. Então, no início da revista, o Régio realmente era o grande nome, né, da revista. Ele é, sem dúvida, o protagonista da revista, né? Aí vai depois ter a companhia de Jorge de Sena, Adolfo Casais Monteiro, do Miguel Torga, do Branquinho da Fonseca e tantos outros que eu não vou citar aqui por questão de tempo. Então, só que depois há uma divergência entre o grupo de Torga e o grupo de Régio. E aí, no decorrer desses anos de 27 a 40, nós teremos uma cisão em presença. Mesmo com essa cisão, né, o Régio vai continuar com a revista até 40. E, enquanto isso, Torga, Branquinho da Fonseca e outros vão criar duas revistas em oposição à presença. Ou, pelo menos, não em oposição, para defender as ideias que não podiam defender em presença. Vão criar duas revistas, né? O pessoal ligado a Torga, que é Sinal e Manifesto. Sinal e Manifesto são duas revistas que vão surgir dentro da cisão do movimento chamado de presencismo. Então, automaticamente, é uma revista que dura tanto tempo, deixa marcas, mas também deixa conflitos, um pouco de vaidade de cada escritor, né? Inclusive, no chamado de editorial da revista Presença número 1, eles defendem uma tal de literatura viva, né? E pelo teor do texto, dá para perceber que os presencistas se julgavam, não que eles quisessem, mas pelo menos demonstravam isso, se julgavam superiores. Então, na revista havia, portanto, uma divisão entre mestres e discípulos, uma das coisas que Torga não concordou. Então, a ideia de mestre, de aquele que ensina, aquele que sabe, e aquele outro só que aprende, aquele que só repete. Então, houve um conflito nessa ideologia de presença, e aí essa divisão entre mestre e discípulo não agradou a alguns presencistas, e essa ideia de superioridade do artista, aquele que tem a palavra, aquele que escreve, desagradou a muita gente, né, no grupo, e aí isso está expresso no editorial ou no manifesto chamado de Literatura Viva, que é o texto que abre o número 1 da revista Presença em Portugal. Bom, agora um pouco de história. Presença Régio surge em 25, com um livro chamado Poemas de Deus e do Diabo, onde está esse poema Cântico Negro, que a Maria Bethânia gravou, mas que já apresenta as características que vão aparecer com certa clareza dentro do modernismo de Presença. Um pouco de história. Presença nasceu em 27, número 1. Em 26, vocês lembram, houve a derrubada do governo, digamos, estabelecido em Portugal por um golpe de Estado, e em 28 vira Estado Novo, com a ascensão do Salazar. Então, vejam bem, Presença vai surgir num momento delicado em Portugal, que é essa transformação da República Portuguesa num Estado Novo, em que Salazar tem poderes plenos, polícia particular, e inclusive persegue escritores, persegue estudantes, jornalistas, professores intelectuais e cientistas. Bom, já vimos isso na aula sobre a Revolução dos Cravos. Eu estou colocando isso porque a geração de Presença se dizia estritamente literária e apolítica. Reparem bem, estritamente literária e apolítica. Pergunta-se,
Literária, tudo bem, é uma revista de arte, isso aí não tem problema. Mas por que a política? Alguns dizem que era comodismo, outra parte diz que era simplesmente receio, reparem bem, receio do que poderia acontecer se os presencistas usassem pelo menos a linguagem que Álvaro de Campos e Pessoa usou no início de Orfeu. Né? Então, o ambiente que se vivia não permitiu ou não permitiria qualquer avanço ideológico crítico em relação a Salazar, em relação, por exemplo, à política portuguesa. Então, a revista Presença ela vai ser uma revista que vai se classificar como estritamente literária, revista de arte e a política. Ou seja, vai se voltar só para a arte. E o que vai acontecer? Quando o presencista pretende ou quer criticar a realidade imediata, o que ele faz? Ele usa metáfora, ele usa arquétipos. Então você vai ver, por exemplo, em Régio, no poema Cântico Negro, que ele não cita quem são esses que querem mandar na vida dele, quem são esses que apontam para mim o caminho. Não diz. Só diz o seguinte, que eu não vou por aí, eu só vou por onde me levam meus próprios passos. Mas se percebe uma coisa social em Cântico Negro, para a situação de Portugal naquele momento. Claro que o Régio, como diz no Brasil, não dá nome aos bois. Ele critica a sociedade, os padrões, as regras sociais, o conformismo, o saudosismo, o caminho já feito, mas ele não atribui nomes específicos. No caso de Torga também, há coisa interessante. Torga vai se apropriar de mitos da terra e do céu. Ele vai se apropriar, por exemplo, de temas da Bíblia e da mitologia. Orfeu, no caso da mitologia, e, por exemplo, vai retomar alguns temas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Né? Vocês vão ver depois isso na próxima aula. Então, tem um caso bem interessante para a gente poder mostrar isso. Todos conhecem o episódio do Gênesis do dilúvio, de Noé. Torga tem um conto chamado Vicente. Nesse conto se percebe claramente a influência do texto bíblico na literatura de Torga e, claro, do Ocidente. Eu não vou contar a história de Noé, que vocês conhecem, mas no conto, a história, claro que ela tem uma adaptação para a literatura, mas basicamente ela nasce a partir do episódio da Arca de Noé. E quem é o personagem protagonista do episódio bíblico? Noé e sua família, né? Que é chamado por Deus para construir uma arca, porque Deus vai destruir o mundo com água. E ele vai colocar na arca seus filhos, esposa dos filhos, sua família, e de cada espécie animal vai colocar um casal. Né? Bom, isso vocês conhecem a história. No caso de Torga, o que ele faz? Ele conta a história, só que o protagonista da história não é Noé, é um corvo chamado Vicente. Eu vou tratar desse assunto na próxima aula. Eu vou adiantar. É um corvo, um urubu chamado Vicente, que resolve sair da arca porque ele não concorda em ser punido pelas, digamos, dificuldades que Deus encontrou em conversar com os humanos. Ou seja, eu não vou, diz o corvo, eu não vou pagar pelos pecados do homem. Então eu vou sair da arca. E aí vai haver o duelo entre Deus e Vicente. Então, o conto é bem interessante, porque ele tem você consegue perceber, né, o andar da história e fica tentando saber quem vai vencer a história. Se Deus, né, ou Vicente, que poderia convencer Deus a parar o dilúvio. Mas isso aí já é o ponto. Bom, onde eu quero chegar com isso? Parte da crítica literária especializada percebeu que o conto, na verdade, poderia ser uma metáfora da situação de Portugal, da imposição política em Portugal. Então, os elementos bíblicos estariam aí mais para compor uma releitura do Gênesis, mas para adaptação a Portugal, a situação de Portugal. Então, no presencismo, em especial em Régio e Torga, vocês vão perceber muito forte a presença de elementos bíblicos e mitológicos. No caso de Régio, por exemplo, você vai encontrar a Virgem, Cristo, o demônio, Cristo crucificado, o anjo, Maria, né? Porque o Régio
tem uma formação católica até a juventude, né? E ele depois rompe com a tradição familiar em Portugal, né? Que a religião é familiar, e aí ele vai escrever uma obra, mas que se percebe que na obra dele, aquilo que ele renegou, reaparece lá no fundo do baú. É por isso que o Mário de Andrade diz assim: a gente nunca esquece totalmente as teorias avós que recebemos. Então está presente em Régio. Ele vai negar a cristandade, ele vai negar as crenças infantis e juvenis, mas elas vão aparecer lá, em Cântico Negro, e principalmente no texto Painel, que eu comento na próxima aula, com o texto Vicente, né? Painel e Vicente. Então, o Painel é esplendorosamente um grande exemplo dessa relação entre o passado religioso do Régio com a obra adulta do Régio, representando esses resquícios da sua infância. E no caso do Torga, essa presença da mitologia, como o caso de Orfeu, e no caso, por exemplo, de episódios bíblicos, como aquela história que vocês conhecem, daquele pai que coloca o filho em sacrifício para Deus, aí o anjo vem e diz: tira daí, né? Tira o filho daí, você provou que é fiel a Deus, não vai matar ninguém não, né? Então, esses elementos reaparecem em Torga, tanto do ponto de vista da expressão da influência bíblica e mitológica em sua obra, como da representação desses arquétipos para a situação que Portugal vivia entre os anos 27 a 40. Muito bem. E aí eu procurei resumir através desses dois autores importantes o que foi a geração, o grupo de presença. Bom, é claro que eu não posso esquecer de dizer que esses dois são os que serão citados nas nossas aulas, mas não desprezo o Adolfo Casais Monteiro, o Jorge de Sena, o Branquinho da Fonseca e outros que tiveram também uma grande importância do ponto de vista da crítica literária, da própria poesia, do próprio romance e da renovação modernista que se impôs em Portugal nos anos difíceis, né, que foram do início do século XX até 74, quando acontece a Revolução dos Cravos. Bom, eu disse a vocês que Presença durou até 40. O que levou Presença a segurar-se até 40? Talvez a insistência dos seus criadores, em especial de Régio. Porque, como eu disse a vocês, eles se sentiam como se fosse o escritor fosse dono daquela obra e que a obra era dele e ele podia mantê-la até onde quisesse, eu não pudesse. Régio morreu em 69, mas a sua obra presencista durou até 40, quando acabou a revista. Então houve essa insistência em manter a revista, né, funcionando, produzindo, inclusive com o apoio do Pessoa, dos seus heterônimos e de outros autores do Brasil e de Portugal. Bom, no caso de Presença, portanto, essa grande durabilidade está explicada pela própria personalidade dos seus autores, dos seus criadores, em especial Régio. Mas o que levou Presença a se desgastar? Vejam bem, tem uma letra de Zé Geraldo, que acho que vocês conhecem, que se refere ao Brasil, que diz assim: tudo isso acontecendo, e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Vejam bem, é claro que ele fala da indiferença do artista diante dos acontecimentos. Como é que eu posso, como artista, como professor, como estudante da URCA, como intelectual, ficar indiferente ao que ocorre no Brasil e no mundo hoje? A Covid, a vacinação, as mortes, ao negacionismo, as críticas políticas e pessoais sobre a ciência, sobre, enfim, o que está acontecendo no mundo. Como é que eu posso, como artista, dizer: não, eu sou artista, eu vou falar aqui só de flor e passarinho e sabiá? Não, pode falar, mas vai chegar um momento em que você não vai calar diante da realidade. O que vai acontecer com o presencismo? A metáfora não ajudou muito a esclarecer o que ocorria em Portugal. A censura prévia e Presença ficou presa a essa censura prévia do salazarismo. E o que acontece? Vem, além da situação de Portugal, da ditadura, do Estado Novo, vem também o quê? A Segunda Guerra Mundial. Não tem como esconder debaixo do tapete
o nazismo, o fascismo, as perseguições aos judeus, a perseguição, por exemplo, a poloneses, a perseguição, por exemplo, a povos minoritários da Europa, né? Hiroshima e Nagasaki, né? Então, não tem como você esconder isso. A morte, a destruição, o desemprego, a violência. Então, não dá para você esconder isso. E o que acontece? Presença não conseguia ir à frente. E o que acontece então? Nos anos 40, nos anos 40, surge um movimento que para alguns seriam terceira geração modernista, para a maioria seria outra coisa, chamada simplesmente de neorrealismo. Né? Neorrealismo, que é uma expressão que surgiu no cinema italiano, por exemplo. O neorrealismo italiano é bem anterior até mesmo à literatura neorrealista. Por que neorrealista? Porque é um novo realismo, né? Não é aquele realismo urbano do século XIX, é um realismo também que vai para a zona rural, vai para o campo, vai para os trabalhadores de arroz em Portugal, né? Vai para as fábricas, vai para as periferias, né? E no Brasil, por exemplo, a gente chega a chamar neorrealismo aqueles autores brasileiros de 30, como Graciliano, José Lins do Rego, Jorge Amado, né? Lá em Portugal, eles são chamados de neorrealistas e não de regionalistas. Se bem que alguns são regionalistas, mas basicamente em Portugal, esses autores do Brasil são regionalistas, lá são chamados de neorrealistas. Então seria para uns uma continuação do modernismo, mas para outros é tão grande a ruptura que eu não falo mais em modernismo português. Eu falo em neorrealismo, depois eu vou falar, por exemplo, em surrealismo, vou falar depois em existencialismo e por aí vai, né? Então, com a crise que instalou-se na Europa, não dá mais para esconder debaixo do tapete o que aconteceu em Portugal e na Europa. Portanto, vai surgir uma literatura que, a princípio, quer denunciar, quer fazer crítica social. Se depois que você lê o livro encontrar efeitos linguísticos e literários, se quiser, pode chamar de romance, literatura. Mas, a princípio, os primeiros neorrealistas não queriam nem se preocupar com a questão do gênero, e sim com a denúncia, e sim com a crítica social. Mas isso será assunto em outra aula, onde eu falo, por exemplo, de Carta da Malta, de gaibels. Gaibels, lá em Portugal, aqui no Brasil seriam, sabe o quê? Boias frias. Trabalhadores que lutam na fazenda de arroz, no canavial, né? Lá seriam os gaibels. Gaibels é o nome da obra que vai introduzir em Portugal o chamado romance neorrealista, né? E Carta da Malta é uma novela bastante interessante, 6 capítulos, do escritor Fernando da Mora, que também é uma das primeiras obras importantes desse movimento chamado neorrealismo. Tanto que no prefácio da obra, o Namora, autor de Carta da Malta, faz uma crítica ao presencismo, né? E faz uma crítica ao realismo passado, faz uma crítica à literatura que coadunava com a burguesia, com os enfeites, com as flores, com o campo, e esquecia de denunciar a situação do preto, do pobre, do estudante e da mulher sozinha. Ou seja, que esquecia das pessoas cinzas normais. O que vai acontecer, claro, diferente com o neorrealismo, que vai não usar metáfora, ele vai atacar o poder, vai atacar a política, vai atacar a guerra, vai atacar a miséria, vai atacar a fome e, claro, vai se posicionar ao lado dos que não têm vez e não têm voz. Na próxima aula eu falo mais sobre a obra de Régio e Torga e depois, né, se houver tempo, eu já entro no neorrealismo. Mas se preparem que vocês vão ler no final da aula, na descrição, 2 poemas. Um do José Régio, gravado por Maria Bethânia, Cântico Negro, e outro de um autor português que interpreta o texto Orfeu Rebelde, do Miguel Torga. Torga e Régio, 2 pseudônimos, 2 nomes de proa do barco chamado de presencismo. Boa noite, e na próxima aula, sim, vai ter a primeira questão bônus desse novo momento. Um abraço.